Itatiaia Saúde. Olha, Cirantão, o Itatiaia Saúde de hoje recebe o médico, ele que é cirurgião especialista em cirurgia do aparelho digestivo, o doutor Rodrigo Faria Cardoso. Oi, doutor, bom dia. Bom dia, tudo bem, Patrícia? Tudo bem? ótimo. Tudo bem. Que prazer recebê-lo. O prazer é meu pelo convite, viu? Agradeço muito o espaço. Olha só, gente, preste atenção que os números são alarmantes. Todos nós já sabemos que a obesidade é uma doença que precisa de ser tratada, não é mesmo? Agora, preste atenção. Por ano, cerca de 73 mil cirurgias bariátricas são realizadas. E o detalhe, 31 mil cirurgias por ano são feitas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com ele. Doutor Rodrigo, explique para o nosso ouvinte internauta qual a diferença do emagrecimento pela cirurgia bariátrica ou pelas canetinhas também emagrecedoras. Bom, Patrícia, essa pergunta é muito interessante, né? Ela é até frequente. A capacidade do tratamento clínico com as canetas, ela tem um limite. Então, a gente tem uma literatura que mostra em uma prática que até em torno de 25%, 26% de perda de peso a gente consegue com a canetinha. Agora, o paciente que é muito pesado, que tem o IMC, que é o índice de massa muito mais alto, esse aí precisa de um tratamento mais potente. Aí entra a cirurgia bariátrica. A gente consegue perder 30%, 40%, 50% do peso. E aí o sucesso. Os efeitos aí do uso da caneta emagrecedora são duradouros, assim como da cirurgia bariátrica, ou vai depender tudo do tratamento? Olha, as canetinhas são um tratamento muito semelhante, se a gente for pensar com uma doença que não tem cura, como a diabetes ou a pressão alta, que estão associadas à obesidade, com a própria obesidade. A obesidade é a doença que não tem cura, ela é crônica, e tem um problema grave que ela recidiva, ela retorna. Então, a gente conhece alguém ou é parente de alguém que já operou ou já fez um tratamento, passou um tempo e engordou tudo de novo. Então, o tratamento com remédio ou canetinha, ela não é duradoura. Ela realmente tem um efeito durante o uso e logo após a interrupção, o paciente volta a ter o risco de ganhar o peso de novo. É a sanfona, né, doutor? Exatamente. A sanfona. O cara emagrece, depois engorda tudo outra vez. Isso aí. Né? Aliás, acho que antes de qualquer coisa o cara tinha que fazer um tratamento de educação alimentar, não é verdade? Para saber alimentar e etc. Tal. O cara tem que conscientizar, porque senão não adianta nada, né? Assim, você falou exatamente o ponto crítico do sucesso do tratamento da obesidade. É exatamente isso que ele disse. O paciente que muda seu estilo de vida, e sem demagogia, que ele muda sua rotina, muda os seus princípios, né, de alimentação e sedentarismo, que ele encerra com isso, é o paciente que vai ter sucesso, seja com canetinha, com balão, com cirurgia, independente do tratamento. A Jaqueline, a nossa ouvinte internauta, ela quer saber como que fica aí a questão da absorção de nutrientes, mesmo com as canetas, também geram aí déficit de nutrientes, como a cirurgia pode provocar, doutor? Essa pergunta é muito boa. As canetinhas têm também causado algum grau de deficiência de vitamina, proteína e outros oligonutrientes, principalmente pela falta de alimentação adequada. O paciente que usa canetinha, usa medicação sem orientação, sem uma equipe ou sem um profissional para ajudá-lo, ele acaba tendo uma privação de alimento de forma geral. Então, ele para de ter aporte de nutrientes. Então, pode ter, sim, algumas deficiências. Ó, a nossa live está bombando. O Geraldo é daqui do bairro Pompeia e ele pergunta: para quais perfis de pacientes as canetinhas são mais indicadas em vez de uma cirurgia bariátrica? Essa aí é uma boa pergunta. Essas canetinhas são muito bem indicadas para pacientes com IMC menor. Paciente que ainda não está no grau de obesidade, que a gente gradua isso pelo IMC, que a cirurgia já está indicada. Então, são os pacientes sobrepeso e obesidade inicial. Quando você fala sobrepeso, doutor, vai depender desse IMC? Tem um peso, assim, que a gente pode divulgar ou não? Pode. A relação do peso pela altura é o que a gente calcula o IMC. O IMC é um número que é o número mais grosseiro, mais antigo, mas é o melhor que a gente tem ainda hoje para poder classificar o sobrepeso, que é o gordinho que a gente fala, e o obeso, que é o paciente que passa num marco, né, um quantitativo de peso pela sua altura, que aí ele tem uma doença. E aí eu volto a repetir o que a gente conversou aqui antes, que a obesidade é uma doença, não é uma falta de disciplina ou falta de força de vontade, ela é uma doença. Por ser doença, tem um tratamento e ela não tem cura, igual outras doenças que tomam um remédio e cura.
A obesidade, o paciente pode estar magrinho, mas a gente fala que é um paciente com obesidade em controle, mas ele pode voltar a engordar. O Rubens é de Lagoa Santa, tá ligadinho aqui com a gente e ele pergunta: ao longo prazo, doutor, qual que é o tratamento que representa o menor custo para o paciente? Essa pergunta aí é super interessante de custo. Se a gente for botar na ponta do lápis mesmo, né, quem estuda isso e já publicou, a gente sabe que a cirurgia bariátrica para o paciente que tem indicação é o melhor custo-benefício a longo prazo. Agora, o que o Assir comentou aqui, que eu acho que é o mais importante para quem está buscando tratamento, emagrecimento ou manutenção de peso, é isso, é mudar o estilo de vida. Tem que mudar a cabeça. Eu falo sempre que o grande problema de quem quer emagrecer é o jantar. Porque antes as pessoas, né, há alguns anos atrás, as pessoas não tinham televisão, ia para a rua, conversava e etc. E hoje não, a pessoa come bastante, senta na poltrona e fica ali, não é verdade? Né? Então, quer dizer, se não montar o hábito à noite, dificilmente a pessoa consegue emagrecer. Essa fala tem muita sabedoria, porque a verdade é que o metabolismo ele cai à noite. A gente tem uma série de hormônios que são regulados e à noite é a hora que a pessoa mais está propícia a engordar mesmo. Então faz isso que você disse, que é comer muito e ficar paradinho, aí vai engordar mesmo. É isso aí. A matemática não fecha, né, doutor? O Wellington de Sabará, ele pergunta: quem já operou pode usar aí as canetas? Essa pergunta aí, ela é fantástica no contexto atual, que a gente tem poucas opções para o paciente que já operou e teve reganho de peso. Então, a melhor opção no momento realmente é o tratamento injetável, são as canetinhas. Porque o comprimido para o paciente que já operou o estômago, já fez a cirurgia bariátrica, ele não tem o mesmo efeito para quem não operou. Porque o estômago é pequenininho, já não absorve direito. Então, sim, a melhor opção hoje são as canetinhas para quem operou e reganhou peso. Ô, doutor Rodrigo, para terminar, eu abri a nossa entrevista falando sobre uma prestação de serviços, aliás, que o SUS faz muitas cirurgias aí bariátricas. Como que é isso? A pessoa que está nos ouvindo, às vezes não tem condições aí de pagar no particular, ela pode fazer esse acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde? Patrícia, essa informação eu acho que é fundamental para a população em geral. O que acontece? A gente tem hoje 2 caminhos, né, que você colocou. O caminho para a cirurgia bariátrica privada, seja particular ou por operadora de saúde, e o SUS. O SUS já é uma realidade em Belo Horizonte há poucos anos. Eu falo poucos anos, em torno de 5, 6 anos, mas já existe. E no estado de Minas Gerais também. O caminho para o paciente conseguir a cirurgia pelo SUS, e eu inclusive opero tanto cirurgia em hospitais privados quanto um hospital público também que oferece isso, ela é único para o estado inteiro, que é pela atenção primária, que é o posto de saúde, onde o médico vai dar o primeiro contato e encaminhar para o setor adequado. E esse setor adequado, que é a atenção secundária, que tem um vínculo com o Estado, vai autorizar e direcionar esse paciente para um dos hospitais que opera. Então, a gente lá na ponta, a gente que opera, não tem condição nenhuma de saber quem vai chegar, de onde vai chegar. É o Estado que encaminha para um setor que não é cirúrgico, né, que é um setor de especialidade, e esse, por sua vez, distribui para os hospitais que operam. Mas existe uma fila enorme e isso realmente é um problema de saúde pública. Eu quero agradecer muito ao médico doutor Rodrigo Faria Cardoso. Ele que é médico, cirurgião e especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Doutor Rodrigo, volte sempre. Quer deixar aí seu Instagram para contatos? Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Eu estou à disposição para responder qualquer pergunta e para o que precisar. É dr.rodrigo.cardoso. Muito obrigada. Um abraço ao senhor.